Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, eu quero renovar os agradecimentos que fiz na semana passada aos funcionários da Câmara, que, sim, justamente, já exposto pelos outros vereadores, uma contribuição enorme para o nosso trabalho e desenvolvimento da cidade. Se não fossem os servidores da Câmara, nós não conseguiríamos desempenhar a nossa função. Agradecer aos vereadores, que me honrou nesse biênio com a mesa diretora, sendo o segundo secretário. Agradecer à minha equipe, que sempre esteve ali lado a lado, confiança, sempre oferecendo o melhor para mim e para a cidade. E quero renovar a dedicatória desses meus 4 anos ao soldado João Batista Bueno, jacariense, que serviu o Exército Brasileiro em Fernando de Noronha durante os 4 anos da Segunda Guerra Mundial, e a sua fiel companheira, Dona Divina Romano Bueno, minha mãe, que perdi esse ano. Ser vereador é um desafio. Estar na vida pública é um desafio, porque ou você faz ou você explica. Você não tem tempo para fazer as duas coisas. E as duas coisas são solicitadas de você. E às vezes você se atrapalha, você explica na hora errada, na hora de fazer, ou às vezes você faz na hora e não explica. E você paga caro por isso. E a maior dificuldade também que a gente vê é que muitas vezes a gente não tem vocabulário para expressar aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente pretende. A gente não consegue comunicar os nossos objetivos, a gente não consegue coordenar a colaboração das pessoas, né? Então existe uma limitação nossa, que é do diálogo, às vezes não por falta de querer conversar, mas e também não por estar indisponível, mas porque a gente tem a nossa limitação, a gente não consegue se expressar. E eu entendi, aqui no exercício da vereança, que o poder público, ele deve ser impessoal. E ser impessoal é uma palavra muito ingrata, porque impessoal não quer dizer que você não gosta das pessoas. Quer dizer que você valoriza as instituições e as pessoas participando das instituições, fortalecendo as instituições, você vai poder articular e beneficiar o todo. Promover o tão almejado bem comum. Quando as coisas são pessoais, você vê partido político virando balcão de negócios, departamento do próprio empreendimento. Você vê entidades só para promover uma personalidade ou outra. Então, ser impessoal está longe de não gostar das pessoas. Muito pelo contrário, é respeitar as pessoas na sua plenitude. Porque as instituições precisam ser fortalecidas. E o Legislativo é uma instituição que muitos têm interesse de desmoralizar. E desmoraliza o Legislativo, e o alvo são os vereadores, os parlamentares, representantes legítimos da população. E por falar em vocabulário, os gregos, eles têm 2 palavras para a vida. Uma é bios, que significa a vida individual de cada ser. E a outra é zoé, que é a vida integrada, a vida de todos. Quando você percebe, quando você suja um rio, aquele rio prejudica o peixe, aquele peixe vai prejudicar na alimentação de outra pessoa. Isso é zoé. Estar no poder público é cuidar da vida das pessoas, não individualmente, mas na dimensão do zoé. E isso é muito difícil, porque não é um conceito muito bem compartilhado. E a formação política cidadã, ela vem da participação e da prática. E sempre existe o mito de afastar as pessoas da política, considerando o político o pior ser do mundo. E o que revolta é quem tem a atribuição e deveria ter o preparo para motivar as pessoas e promover a cidadania, não faz. E às vezes não faz, e a gente não entende o motivo. Porque a falta de vocabulário não nos permite compreender as coisas. E aí,
Eu quero agradecer a minha consciência de parlamentar e vereador ao vereador Laudelino, que sempre na tribuna disse: precisamos entender o real papel do vereador. Entrei nessa casa sem essa compreensão, aliás, sem essa preocupação, porque a gente é tão ansioso de querer corresponder às expectativas da população, que você não reflete sobre as ferramentas. E às vezes você se confunde. Você usa um alicate, estraga um alicate batendo prego, sendo que a ferramenta adequada é o martelo. E a gente comete esse erro pela ansiedade. E a ansiedade é o grande mal do ser humano. E muitas vezes as pessoas se confundem para você não atingir a serenidade necessária para você oferecer o seu melhor. E aí, nós não podemos fugir do conflito. E corrigir as pessoas é uma tarefa também ingrata também. E eu refletindo sobre o papel do vereador e do legislativo, a Câmara, eu cheguei a uma conclusão. Ela tem a função moderadora para diluir o poder executivo. Para não permitir que o executivo haja por capricho. E ser fiscalizador é muito difícil. Exige da gente uma impessoalidade, mas as pessoas envolvidas são do seu convívio. São pessoas que você tem apreço e você não quer prejudicar. Eu jamais fiz do meu mandato um assunto de família. E as pessoas podem entender, mas você não gosta da sua família? Eu gosto da minha família. Mas cada coisa no seu devido lugar. Isso é ser impessoal e respeitar, fortalecer as instituições. Nunca fiz do meu mandato um assunto de compadre. Mas você não gosta dos seus compadres? Você não tem amigo? Nossa, você é tão chato que você não tem amigo? Então tenho amigos. Mas o mandato é para representar o município e não atender favores pessoais. E isso eu exerci da melhor maneira que eu pude. Tanto é que eu tenho a alegria de ser um dos vereadores mais econômicos. Eu não falo isso para agredir ninguém. Eu só estou falando isso para expressar o quanto só usei os recursos disponíveis quando eu julguei necessário. Cada um tem sua dinâmica de trabalho. Eu estou expondo a minha. E nessa atitude de explicar, eu quis fazer um mandato que pudesse disponibilizar as reflexões apreendidas no convívio. E que cada um dos vereadores aqui teve responsabilidade na minha formação enquanto cidadão. Porque ser vereador é exercer a plenitude da cidadania. Quando você começa a olhar o zoé, essa palavra grega, você começa a entender como as coisas se relacionam, os fenômenos. Você entra na física. Outra palavra grega, quer dizer natureza. Quando você começa a observar a natureza das coisas, você consegue prever para prover. E existem as relações simultâneas e as relações sucessivas. O colégio, ele é feito de relações simultâneas entre nós, entre o Poder Executivo, entre o Judiciário, entre o Ministério Público, entre a sociedade, principalmente entre os partidos políticos. Porque ninguém entra nesta casa se não for filiado a um partido político. E o partido político, que deveria ter diretório, incentivar a participação, formar o candidato para ele exercer o melhor mandato para a população, os partidos são omissos. São apenas balcão de negócio. E você começa a entender que só atende a bios, o próprio umbigo da cúpula partidária e dos patrocinadores de campanha, que são as construtoras, que arruinam a cidade,
faz da cidade uma grande favela. É isso. E quando você começa a fiscalizar, você vai ser o quê? Atropelado por todo esse poderio. Por isso eu chego à conclusão de que eu fracassei no meu propósito. Fracassei. E me incomodo com isso. Porque não fui capaz de comunicar, dialogar com a população. A população não diluiu o poder executivo. Pelo contrário, deu um poder mais que absoluto, com 2/3 dessa casa em favor do executivo. Então, eu falhei. Peço a compreensão de todos.